Olá, meu nome é Pedro, seja bem-vindo ao canal Imperador Bay. No vídeo de hoje nós temos uma continuação à aula de semana passada aqui da Escola de Bladers, que foi uma aula sobre drivers, ou seja, as pontas de Beyblade Burst. Nessa aula nós vamos falar sobre os discos, que são aquela peça que fica no centro do Beyblade e define principalmente o peso e a distribuição de peso de um certo combo. Essa sequência de aulas que estou fazendo serve para te ajudar a escolher qual é a peça exata para utilizar em cada um dos seus combos. E pode ser visto como um aprofundamento lá da aula número 3, onde eu falei sobre os 8 principais tipos de combo e quais seriam as melhores peças para utilizar em cada um deles. Sem mais enrolação então, vamos pro vídeo. Antes de falar dos discos em si, nós temos que entender um pouco sobre distribuição de peso e para que ela funciona. Bem, se você prestar atenção, o disco não é distribuído igualmente, né? O metal não é distribuído da mesma forma por todo o perímetro de um disco. Se você prestar atenção, existem partes que têm mais metal e partes que têm menos metal. E isso é o que a gente chama de distribuição, ou seja, o local onde esse peso está colocado. Em discos onde a distribuição de peso foca mais peso em um lado do que no outro, você encontra padrões de movimento mais desbalanceados. Enquanto nos discos mais equilibrados, você encontra um equilíbrio, uma distribuição de peso muito mais igual entre os dois lados. Não apenas equilíbrio ou desequilíbrio, a distribuição de peso do disco também é importante para definir se ele está no perímetro, voltado para o lado externo, ou voltado para o lado interno. E o melhor exemplo aqui não é uma peça de Burst, mas sim é o Phantom Orion. Por quê? Quando você tem uma distribuição de peso muito voltada para fora, para o lado exterior, você vai conseguir uma resistência maior. Ou seja, devido a esse formato, o seu Beyblade tende a ficar girando por mais tempo. Você tende a ter um tempo de giro maior e gastar menos energia. Por outro lado, com uma distribuição de peso mais focada no centro, você vai ter uma estabilidade maior, ou seja, vai ser mais difícil de te derrubar e de te mandar para longe, e você consegue desequilibrar oponentes com maior facilidade. Como podemos ver aqui, o Phantom é uma peça focada em resistência, por isso ele tem um núcleo de plástico que é muito leve e todo o seu peso está voltado na peça externa, o que faz com que a resistência dele seja maximizada. Tirando isso da frente, vamos começar a falar dos combos. Começando pela coisa mais básica aqui que nós temos no jogo, nós temos o disco Sting. Sting é um disco muito pesado, ele é um dos discos mais pesados até hoje. E ele é feito para ter um centro aqui, um peso mais focado na parte interna. Isso faz com que ele seja um disco muito estável, extremamente recomendado para combos de defesa, afinal é importante você conseguir se manter parado no centro, sem ser lançado para fora ou desestabilizado, e também em tipos ataque, afinal, quando você consegue desestabilizar o oponente, é mais fácil de lançá-lo para fora, fazer com que ele raspe no chão e pare de girar, ou até mesmo de eclodi-lo. Por isso, o Sting não é muito recomendado para batalhas de giro oposto, mas sim, ele é mais focado em combos de ataque e também combos focados em mesmo giro. Um exemplo muito claro disso é o Sting Atomic, que hoje é uma das combinações mais utilizadas em combinações estáveis. Afinal, você consegue manter a sua estabilidade e se manter de pé por muito tempo. Outro exemplo de um disco estável é o Ratchet. Você vê, todo o peso dele está concentrado nessa peça de metal interna e ele tem uma peça de plástico externa que tem essa mecânica de catraca, Ele consegue girar livremente para um lado, mas quando vai para o outro lado ele acaba ficando preso. Isso acontece porque esse disco aqui é criado para ser utilizado com bays que girem para a esquerda. Quando você coloca o Ratchet num base de giro à esquerda, se torna mais fácil que ele consiga refletir ataques de outros bases de giro à esquerda e consiga equalizar a rotação com o base de giro à direita. Além disso, ele tem um uso muito interessante nos bases de giro à direita, que é quando você coloca esse disco num combo de giro à direita e o oponente bate aqui, ele vai travar e vai empurrar o disco para trás, tornando possível que você recupere alguns cliques e se torne mais difícil de eclodir. O Ratchet é outro exemplo aqui, ele também é uma alternativa viável para o Sting,
mesmo que não seja a coisa mais recomendável do mundo e tenha aí seus usos mais específicos. Para combos de resistência, nós temos dois discos que se destacam. Eles são o Alder, que foi lançado lá no Orichalcum em 2017, e só de você ver o formato dele, você vê que a distribuição desse peso é muito focada na parte externa, então ele vai ter um ótimo tempo de giro. Além disso, ele também tem um formato muito arredondado próximo das bordas, o que faz com que quando o seu Bei toque o chão da arena, ele consiga continuar girando por mais algum tempo. Isso é o Life After Death. E eu já expliquei mais sobre esse termo aqui no canal, então se você tiver interesse em saber mais como isso funciona, o link vai estar na descrição. O outro exemplo disso é o disco Will, que é atualmente o disco mais pesado no jogo, e também tem uma função muito interessante, porque ele distribui o peso totalmente para o lado de fora, não tem quase nenhum peso na parte interna do Bei, isso faz com que ele consiga girar por muito tempo. O problema desses discos mais pesados é que, devido à inércia, quando o seu Bei entra em contato com outro oponente, o disco tende a continuar rodando, então quanto mais pesado for o seu disco, mais fácil é de te eclodir. E é por isso que esses discos focados em resistência são tão pesados. Eles conseguem manter um tempo de giro muito alto por muito tempo, mas com a contrapartida de ser fácil de ser eclodido e desestabilizado. Portanto, isso se torna uma certa fraqueza nesse tipo de combo. Agora vamos falar dos Core Discs, que são uma categoria especial de disco. Esse tipo de disco, introduzido inicialmente no sistema God em 2017, possui a característica bem interessante de ser capaz de encaixar pedaços de plástico chamados de frames, que são peças que podem ser utilizadas exclusivamente com esse tipo de disco. Esses frames ajudam a definir o Life After Death, os pontos de impacto secundários e também ajudam um pouquinho na aerodinâmica e na distribuição de peso do Bei. Por isso vamos falar rapidamente sobre os Core Discs mais importantes do competitivo hoje. Começando pelo menos usado, nós temos o 5. 5 é o Core Disc número 5 e ele tem uma distribuição de peso mais focada em um lado do que no outro. Engraçado é que, devido a isso, mesmo que ele seja um pouco desequilibrado, ele consegue ser um dos discos mais recomendados para resistência, porque devido ao movimento que esse disco costuma fazer que o Bei tenha, ele consegue aumentar a aerodinâmica de certos layers. Mesmo que ele não seja uma escolha tão comum, é sim possível utilizar o 5 em diversos combos. Em sequência nós temos o 7. 7 é um disco um pouco mais pesado que o 5 e que também tem uma distribuição de peso um pouco desequilibrada. Eles têm um uso mais ou menos parecido. A diferença é que o 7 é mais pesado mesmo, então ele consegue ser mais utilizado também para ataque e defesa. Mesmo que hoje ele já não seja o core disc mais pesado que nós temos, ele ainda é uma escolha muito válida caso você não tenha outros discos para utilizar no lugar. O disco Zero por muito tempo foi o core disc mais pesado, e ele é um disco extremamente equilibrado, mas que acaba focando o peso um pouco no centro demais. A resistência dele não é das melhores, mas a defesa e o ataque certamente compensam para isso, então Zero é um ótimo disco para todas as combinações do jogo. 10 foi lançado um pouco depois do Zero e, alternativamente, mesmo que eles tenham um peso um pouco parecido, a distribuição do 10 já é um pouco mais focada em resistência, em colocar esse peso no lado externo, então ele consegue sim ser utilizado em ataque e defesa, mas ao contrário do Zero, ele é mais recomendado para resistência do que seu antecessor. E o atual core disc mais pesado é o Double O, ou o duplo zero. O nome correto pela Takara-Tomy é sim Double O, mas ainda assim você pode ver pessoas chamando de duplo zero, 00, OO, etc. Não está errado, é apenas uma forma diferente de chamar esse disco. Isso aqui é um disco muito pesado, ele é mais pesado do que todos os outros core discs que eu apresentei até agora, e ele possui uma distribuição de peso basicamente equilibrada. Ele possui sim um certo peso no seu centro, para ser útil para ataque e defesa, mas também uma distribuição legal para o lado externo, então ele consegue ser utilizado em todos os tipos de combinações. Esse aqui é um disco muito útil, muito legal, e que ele pode ser utilizado com basicamente qualquer layer. Mas será que ele é sempre a melhor escolha? Enfim, os core discs são apenas uma ponte para que você possa utilizar os frames. Então, vamos falar um pouco dos frames mais em detalhes.
Eu gosto de dividir eles em 4 categorias principais. Vamos a elas. A primeira categoria é o Life After Death, ou seja, são aqueles frames que tentam minimizar o atrito do seu Bey com o chão da arena e fazem com que quando você tombe e acabe encostando na arena, você consiga girar por mais tempo. Esses frames incluem, mas não se limitam, ao Glaive e ao Cross. Existem outras opções, como o Flow é possível utilizar um Vortex, mas Glaive e Cross são as melhores opções para isso. Graças ao seu formato e também à sua superfície bem lisa, eles conseguem manter o seu Bey rodando, mesmo que ele toque o chão do Stadium. Isso faz com que você consiga ganhar algumas batalhas por resistência nos últimos segundos. Então, é uma escolha bem interessante para esse tipo de combo. Temos também os frames focados em pontos de impacto, como é o exemplo do Dagger aqui. Esses frames são mais focados em dar pontos de impacto secundários, em se alinhar aos pontos de impacto principais, que são o Energy Layer, e também conseguir atingir o oponente em uma situação onde ele vem um pouco mais inclinado. Os principais discos utilizados para isso ao longo dos anos foram o Dagger, o Meteor e também o Vortex. É possível também utilizar o Frame Hit para isso, mas não é a melhor coisa do mundo. Esses frames são mais utilizados em combos de ataque, você encontra eles mais comumente nesse tipo de combinação, e talvez por isso eles não sejam tão encontrados no competitivo hoje, já que nós temos um disco que supera a performance deles, que é um daqueles discos que não comporta frame. Temos também os frames mais focados em defesa, e o maior exemplo disso é o Bump. Ele é um frame relativamente pesado, extremamente arredondado, extremamente centrado e que tende a apenas aumentar um pouco a resistência do seu Bey a ataques, especialmente quando eles vêm de um oponente que vem inclinado. Frames como o Bump servem para aumentar um pouco a defesa e eles também estão um pouco apagados do meta hoje, já que o tipo de defesa não é exatamente a coisa mais competitiva no momento. Por fim, temos os frames para Baron. Isso aqui é um caso muito específico que é apenas quando a sua combinação está utilizando o Driver Baron, que é aquela ponta que possui um rolamento. Isso acontece porque o Baron se beneficia de discos um pouco mais largos, que consigam raspar na arena e manter eles de pé o máximo de tempo possível. Assim, você consegue se manter girando graças ao rolamento, mesmo que tenha tocado o chão do Stadium. Por isso, o Frame Wall e outros, como o Lift, também são muito utilizados nessas combinações. É possível utilizar também o disco Ratchet, mesmo que ele não seja a escolha mais comum para isso. Pedro, você esqueceu de falar do Blitz. Calma, eu estava segurando porque esse aqui é um disco que nós temos muito a falar sobre. Então, resolvi guardá-lo para o final. Vamos falar então desse disco aqui. Esse é o disco Blitz. Blitz é um disco que possui 3 garras que se expandem quando o seu Bey está girando devido à força centrífuga que existe aplicada a elas. Ele é um disco bem pesado e que tem uma distribuição de peso muito focada no seu centro, sendo recomendado para combos de ataque para desestabilizar oponentes. Ele não é o melhor disco do mundo para resistência e defesa devido ao seu formato. Ele tende a ter muito recuo e a bater nos oponentes com muita facilidade, isso faz com que ele perca um pouco de resistência e se desestabilize relativamente fácil. Mesmo assim, Blitz é uma ótima escolha para combos ofensivos devido à sua distribuição de peso e também a uma certa coisinha especial que existe nas suas abas. Não sei se é possível perceber aqui, mas as abas do Blitz são um pouco mais largas, elas são um pouco mais afastadas do centro do que as de um disco comum. Isso faz com que ele tenha uma interação especial com bases como a Judgment, por exemplo, que possuem stoppers. Isso faz com que o disco fique preso nessa base e ele acabe tornando o combo impossível de eclodir. É por isso que o disco Blitz é tão utilizado. Além de ser uma escolha muito viável para ataque, ele também é uma opção muito boa para quando você não quer correr o risco de eclodir, o que é muito comum com combos de Judgment, por exemplo, que é uma base que tem muito atrito, muito recuo, então mesmo que seja muito poderosa para ataque, também eclode com uma certa facilidade. Ele também pode ser utilizado na base Lord, mesmo que não seja a melhor escolha para ela,
já que a base Lord é uma base mais focada em resistência e defesa. Então, esse disco aqui talvez não seja a sua melhor escolha. Felizmente, o disco Zero também tem essa capacidade e ele acaba aprendendo, de certa forma, nas bases com stoppers internos. Então, o Zero é uma escolha muito recomendada para quando você quer utilizar uma combinação de disco com frame em seus layers que possuem aqui os stoppers. E por fim, um último caso especial que seria legal de citar é que esses discos pintados possuem também, de vez em quando, a capacidade de se prender no stopper. Mesmo que não seja uma resistência tão boa quanto a do Blitz para se prender nessas travas, né? Eles ainda são boas escolhas. Então, discos pintados, aqueles pintados naturalmente, que já vem com essa tinta de fábrica da Takara-Tomy. Lembrando, quando você customiza uma peça em casa, ela automaticamente se torna ilegal para uso em campeonatos, já que a performance dela pode estar modificada. Temos outros discos úteis, como o Around, que é muito bom com a base Master. Mas eu acho que com esses discos que nós já conversamos hoje, nós temos um bom resumo de tudo aquilo que é importante saber sobre discos antes de montar a sua combinação. Espero ter te ajudado com esse vídeo. Se eu ajudei, não esqueça de deixar o seu like, de comentar aí embaixo o que você achou. Não se esqueça também de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os futuros vídeos que saem todos os dias às 9h30 da manhã. Mais uma vez, muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui e a gente se fala numa próxima. Até mais!